Ok, pessoal, então nós já vimos hoje aqui como reconhecer, né, um objeto, né, utilizando o padrão de cor, e poderíamos até reconhecer um objeto pela sua forma, o seu formato, né? Mas para isso nós teríamos que fazer um reconhecimento de borda deste objeto. Como que nós podemos reconhecer, né, a partir de uma imagem, fazer o reconhecimento da borda deste objeto, para depois que nós pudéssemos comparar, né, este objeto com o padrão? Bem, ele começa, né, fazendo ali, se eu tenho um padrão de cor também deste objeto, eu posso começar fazendo pelo padrão de cor. Ou simplesmente tentando detectar pelo Laplaciano, que é a segunda derivada, onde está a borda daquele objeto, tá ok? Eu vou começar aqui puxando uma imagem qualquer, que é uma xícara, tá? Fiz a leitura dessa imagem, a xícara, coloquei lá em B1, peguei a amostra dessa xícara e coloquei em A1. Eu quero fazer aqui o primeiro filtro para tentar separar o meu objeto. Depois que eu fizer a separação deste meu objeto, eu vou tentar refazer ou reconhecer as bordas deste objeto, que depois serviria como uma informação para o meu robô, tá ok? Então vamos lá, ó. Peguei aqui este meu objeto, tá ok? Transformei aqui para tons de cinza. A partir daqui nós já saberíamos mais ou menos como que ele se comporta, ok? Bem, o que eu fiz aqui, ó? O meu objeto, que é esse daqui, eu fiz uma leitura em uma linha qualquer dele, ó. Ele está em tons de cinza. Olha que interessante como que se comporta o tom de cinza, ó. Neste ponto aqui, o tom de cinza tem um valor mais baixo. Quando ele passa no meu objeto, o tom de cinza ele fica bem mais alto. E quando ele sai aqui novamente do meu objeto, o tom de cinza ele tem uma intensidade menor. Notem que se eu fizer uma derivada aqui, sempre que eu tenho uma borda, a minha derivada aqui ela é muito alta, né? É um valor mais alto. Então nós podemos utilizar aqui a nossa derivada para fazer o reconhecimento de borda, né? Pode ser a derivada ou a segunda derivada, que seria o Laplaciano. Vou mostrar para vocês que nós podemos utilizar os dois ao mesmo tempo, tá? Então aqui o comportamento, né, no reconhecimento desta imagem. Então o que eu fiz? Olha, fui lá, peguei o padrão que eu gostaria de retirar, né, para reconhecer o meu objeto, coloquei no filtro, vocês já sabem como que funciona o filtro, né, nos algoritmos anteriores, e fiz a separação. Ok, perfeito. Mas eu ainda tenho ruídos aqui, ó. Como que eu posso retirar ruídos? Aí nós vimos lá que nós podemos fazer dilatação, erosão, para retirar esses ruídos aqui. Não podemos fazer isso? Eu vou lá, implemento, né, um algoritmo, ou já utilizo, né, um comando próprio, e a partir daí eu faço a eliminação desse ruído, ok? Eu poderia implementar como eu implementei aqui, ó. Eu posso comparar aquele pixel com os pixels que estão ao redor. Se eu tenho um pixel branco, né, mas ao redor, né, a densidade dos pixels ali, eu tenho pixel na cor preta, significa que aquele ponto ali é um ruído. Eu posso eliminar, ok? Fiz isso então no meu algoritmo. Notem que ele varre toda a imagem, linha e coluna, e faz a comparação, ok? Minha imagem aqui já está em preto e branco, olha. Se a minha imagem naquela linha e naquela coluna for igual a 1, ou seja, estiver na cor branca, eu faço lá a média em relação aos pixels vizinhos. E se a minha média, por exemplo, der abaixo de 0,5, eu jogo para 0, ok? Se der acima, eu poderia manter em 1. Então, olha, peguei e fiz e passei aqui o meu filtro. Olha como que ficou legal, ó. Retirei aqueles ruídos e a minha imagem ficou desta maneira aqui. Significa o quê? Que onde eu tenho o pixel branco, na cor branca, é onde eu tenho o meu objeto. Beleza, né? Faço lá a substituição. Agora o que eu fiz? Aonde eu tinha ali o pixel branco, eu fui lá naquela imagem RGB e peguei aquela imagem, né, da minha xícara. Só para ter aqui digamos assim, um valor visual, né? Só para ter aqui um contraste visual melhor, pegando lá realmente a minha imagem, né? Tá aqui, ó, a minha xícara, então, e eliminei o que eu tinha em volta dessa xícara. Tudo sendo feito pelos algoritmos que nós já aprendemos a fazer, ok? E aí, ó, eu posso pegar novamente aquela imagem, fazer aquela comparação, né? E ver ali
como que ele se comporta, né, em relação à intensidade, a variação da intensidade de cinza, né? Nós vemos ali que na nossa borda nós temos um valor, né, de tangente um pouco maior, e depois ele se mantém naquela intensidade de cinza no nosso objeto, ok? Só lembrando para vocês que essa figura aqui eu peguei uma linha específica da minha imagem, ó, que neste caso aqui foi a linha 100, ok? A mesma coisa agora eu fiz, né, com o meu objeto já passando pelo filtro. Olha como que melhorou bastante, ó. Aonde eu já passei pelo filtro ficou zerado. E aonde eu tenho o meu objeto, eu tenho a variação de cinza. Trabalhar com o objeto desta maneira aqui, já passando pelo filtro, é muito melhor do que trabalhar com o objeto nessas condições aqui, ó. Ok? Então eu fiz a minha separação ali. E aí eu apliquei aqui a primeira derivada. A minha intenção é reconhecer as bordas deste objeto, né? Para fazer o reconhecimento de bordas deste objeto, só do objeto, eu teria que comparar as variações na escala de cinza no objeto. Eu sei que sempre quando eu passo em uma borda, eu tenho uma variação na minha tangente, né? Ou o reconhecimento da borda é feito pela tangente aqui. Então implementei, né? Só lembrando para vocês, como que eu calculo a tangente em uma matriz? Eu pego, né, a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Eu pego ali a variação do valor da intensidade, né, do pixel, né, da coluna, e divido pela variação da linha, tá ok? E aí, né, sempre comparando, né, 2 pixels na vertical e 2 pixels na horizontal. Ou até mais, se você quiser 3 pixels na vertical, 3 na horizontal, dá para você fazer o cálculo ali, né, do seu gradiente, da sua derivada. Faça a implementação e compare este valor de tangente com o limite. Então, se o meu limite aqui da minha tangente fosse maior que 46 graus, eu iria considerar que eu estava em uma transição de borda. Então eu faria o que? Eu colocaria, né, o pixel 0 naquele pixel, né, ou naquele conjunto de pixel que eu estaria analisando. E se não estivesse, né, dentro dessas condições, eu colocaria um valor igual a 1. Ok? Então fiz a derivada nos dois sentidos, tá ok? Fiz a derivada tanto em um sentido horizontal quanto em um sentido vertical, para pegar ali a mudança de tangente, né, de variação de intensidade de cor nos dois sentidos. E aí, né, mostrei a figura logo a seguir, que é o Wind Show. E o resultado que eu tive foi esse daqui, ó. Ele tentou, né, esse algoritmo, ele tentou descrever a borda deste objeto, ok? Ah, Edson, você fez com a primeira derivada, né, nos dois sentidos ali. Eu poderia fazer com Laplaciano, com a segunda derivada? Também poderia, tá? A implementação também é bem simples, né? Coloquei aqui o meu filtro, né, com 9 pixels aqui. Em G eu coloquei o resultado após passar aquela imagem por este filtro Laplaciano. E coloquei aqui, ó, se, né, o resultado do meu filtro Laplaciano fosse maior que 20... Pode ser maior que 20 ou maior que 10, um valor baixo ali. Por quê? Igual a zero significa que é uma região uniforme, não tem variação de intensidade de cinza. Acima de um valor de, por exemplo, de 10, já significa que você encontrou ali uma variação significativa, ok? Se fosse maior que 20, eu colocaria um pixel 0, né, para destacar aquela borda. Se não, eu deixaria um pixel branco no valor de 255, ok? E o resultado, passando no Laplaciano, foi esse daqui, ó. Este foi o reconhecimento de bordas utilizando, né, a função prontinha aqui que o MATLAB já dispõe, ok? E aí, vamos ver agora uma aplicação de como trabalhar com essa visão computacional, fazendo o reconhecimento, né, de um objeto. Como que nós poderíamos implementar a teoria que nós vimos hoje? Bem, este daqui é um trabalho do aluno João, né, do ex-aluno João, já se formou, do Instituto Federal Fluminense, do curso de Engenharia de Controle e Automação, apresentando numa feira da Campus Party. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, nessa apresentação, nós temos aqui uma plataforma, né, de controle, e nós temos ali nessa plataforma uma bolinha.
O intuito aqui é fazer o controle da posição dessa bolinha, né? Eu tenho que controlar essa bolinha no centro dessa plataforma. Se eu fosse tentar fazer de forma convencional, eu precisaria ter um sensor para ter o feedback, né, da inclinação da plataforma, da posição da bolinha. Eu precisaria ter vários sensores aqui. Como foi utilizada uma visão computacional, simplesmente como uma câmera a gente conseguiu fazer o tratamento da imagem e a partir dela o algoritmo de controle foi implementado, né? Toda a lógica de controle foi implementada a partir do sensor, né, de visão, né, da visão computacional, utilizando apenas ali uma câmera. Então nós temos aqui a imagem, ó, da bolinha na plataforma. Você pode entrar aqui com distúrbio, ó, você sopra a bolinha e a plataforma ela tenta equilibrar. Ó. Notem que aqui nós temos servos motores, temos 2 servos motores, temos um Arduino aqui, né, que faz a comunicação com o computador. E aqui, né, nós temos o nosso algoritmo de controle implementado em software. Ok? Nós temos aqui, né, os set points, tanto na vertical quanto na horizontal, e a variação da variável de processo ali, que é a posição dessa bolinha, tanto na vertical quanto na horizontal. Neste caso ali seria, na verdade, o eixo XY a ser controlado. Ok? Vou deixar para vocês este videozinho aqui na descrição da nossa aula para que vocês consigam aí ter acesso e ver como que ficou bacana esse trabalho utilizando visão computacional. Ok? Então, bons estudos e até a próxima.